Hoje, 13 de dezembro de 2024, eu sou Henrique Albergaria Neri e esse é o meu canal Bet Espera. Ontem, dia 12, nós perdemos um dos grandes do basquete brasileiro, Amaury Passos. Amaury Antônio Passos. Morreu um dia depois de completar 89 anos. Muita gente ficou sabendo, porque foi noticiado e tal, mas o brasileiro tem uma memória curta, aliás, curtíssima. O Amaury foi um dos grandes do basquete brasileiro, não só do basquete brasileiro, ele está no Hall da Fama da FIBA, na Federação Internacional de Basquete. Então, ele era um expoente do basquete a nível mundial. O Amaury, o Brasil foi campeão mundial em 59 e 63. Já haviam sido vice-campeões em 54, tá? Fez parte da era de ouro do basquete brasileiro. Eles também ganharam a medalha de bronze olímpica, medalha olímpica de bronze em 60 em Tóquio e 64 em Roma. Então, só por aí já vê. Ele começou a sua carreira de esportista. Aliás, ele não começou jogando basquete, ele começou como nadador, depois mudou para o basquete, foi para o Tietê de São Paulo, depois foi para o Esporte Clube Sírio, que é um dos grandes clubes de basquete do Brasil, de todos os tempos. O Sírio, Francana, fizeram duelos maravilhosos e terminou a carreira no Corinthians. Ele começou em 53 no Tietê e acabou em 72, aposentou em 72 como jogador no Corinthians. Foi colega de Vlamir Marques, Edson Bispo, Ubiratã, Mosquito, Algodão, Rosa Branca, Sucar, que era de nascimento argentino, mas se naturalizou brasileiro para disputar campeonatos pelo Brasil, jogava basquete. Então essa turma é uma das turmas, é a predecessora daquela turma que depois teve Carioquinha, teve o Oscar. Então o Brasil já teve uma fase ótima de basquete. O basquete já chegou a ser o segundo esporte mais popular do Brasil, atrás do futebol. O futebol sempre foi o carro-chefe, mas o basquete, tá. Em 59 eles foram campeões mundiais no Chile, tá? E de 63 no Brasil, 63 no Maracanãzinho, disputando a última partida contra os Estados Unidos. Eles ganharam dos Estados Unidos 87, 81, 87, 85, um placar desse tipo aí, de cabeça eu não vou recordar não, mas então, não, eu já vi um podcast, alguém falando a respeito do Oscar, e o rapaz mal informado, porque é novo, não procura se informar, virou e falou assim, jogava contra bancário, contra não sei quem. Não. O basquete jogava contra times, não é o que é hoje, é óbvio. O futebol também não é o que é hoje, o que era antigamente lá em 30, 40, 50, que não é o que é hoje. As coisas evoluem, modificam, não tem nem como fazer comparação. Mas, pra vocês terem ideia, em 59 tinha Estados Unidos, Rússia, Bulgária. O sistema de disputa do Mundial era a primeira fase com 12 clubes divididos em 3 chaves, tá? E os 2 primeiros de cada chave passavam e o time anfitrião entrava na fase final. Aí ficavam 7, eles jogavam entre si, aquele que tivesse o maior número de pontos era o campeão. O Brasil, em 59, foi o campeão. A Rússia se recusou, né, em 59, se recusou a jogar uma partida contra a Formosa, por questões políticas. Eles reivindicavam, aliás, eles reivindicavam que Formosa não poderia ser, não era um estado, questão política. Tanto a Rússia como a Bulgária não disputaram essa partida, por ser Formosa, porque achavam que Formosa pertencia à China. É a eterna briga, que é Taiwan, né? Formosa ou Taiwan. E não disputaram a partida e acabou o Brasil terminando em primeiro,
os Estados Unidos em segundo lugar. Depois, em 63, o Brasil tornou a ser campeão, fica em primeiro. Aí eu não lembro quem foi o segundo, mas a última partida foi essa partida contra os Estados Unidos. O Brasil ganhou todas as partidas em 63 no Maracanãzinho. Tá? Foi um conteste. Além do título disso, eu já falei, foram bronze em 60 e 64. Ganharam o Pan-Americano em 63. Então, para você ver que era uma turma vitoriosa. 59, o técnico era o Renan Togo Soares, vulgo Canela. Canela era tio do Jô Soares. Era esportista, mexia com esporte e tal, e ele foi o técnico do Brasil em 59. Então, o Brasil precisa cultuar mais a memória dos seus ídolos. Às vezes tem ídolo brasileiro, tem jogador brasileiro em todos os esportes, que ele é mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil. Tá? Eles dão mais valor lá fora do que aqui. Memória é um negócio que a gente deveria cultuar mais. É importante, porque isso faz com que a gente tenha sequência. O basquete ele veio dessa fase de 50. Anterior já tinha um basquete, mas era um basquete incipiente. As partidas... Mas aí, a partir de 50, o basquete brasileiro começa, tá? E vai até chegar nessa turma que eu falei, do Oscar, Carioquinha. Em 70, 80, o Brasil foi campeão de novo pan-americano, naquele jogo do Oscar, nos Estados Unidos. Então, a gente deveria valorizar muito os nossos ídolos, os nossos do passado, pessoal do passado, porque isso faria com que nós tivéssemos uma sequência. O basquete veio nessa sequência e depois teve problemas, e agora, mesmo hoje, a gente tendo muito mais recursos do que o que tinha na época, nós não conseguimos. Acabou que o vôlei se organizou melhor e conseguiu tomar o lugar do basquete. Hoje o segundo mais popular é o basquete. Aqui no Brasil nós temos, apesar de termos uma liga de basquete, a NBB, até bem organizada, bem feita, nós não conseguimos mais. Tá? O Brasil, uma das vantagens dessa época, e que hoje sumiu, é que os esportes eram praticados nas escolas. As escolas, é só ver os Estados Unidos. As escolas nos Estados Unidos são o celeiro dos craques. É de lá que o futebol americano vai buscar seus jogadores, é de lá que o basquete vai buscar seus jogadores. Né? Por quê? Porque a natação americana, ela é basicamente praticada nas escolas, seja nas universidades ou no high school. Então, o Brasil, nessa época, tinha esse celeiro. Depois terminou. Eu ainda peguei uma fase, quando eu entrei para o ginásio em 1970, no estadual. Estadual era um celeiro para pessoal. Eu já falei aqui, o time de basquete, não, de handball, do ginástico, ele era quase todo de alunos do estadual. O estadual tinha uma piscina, o Anexo Santo Antônio, porque tem o Anexo Santo Antônio e tem o Central. O Anexo Santo Antônio tinha uma piscina. Nessa piscina, lá treinava os Mattioli e outra turma. No basquete, nessa época, o time do basquete do Mackenzie era também forte e era basicamente do pessoal do estadual. Eu tive um professor, Papagaio. Papagaio foi técnico depois, ele foi meu professor de educação física e depois foi técnico de basquete lá no Mackenzie e foi presidente da Federação Mineira de Basquete, a FMB. Então, se a gente quiser ser uma potência no esporte especializado,
deveria voltar a incentivar os esportes nas escolas. Tá? Fazer... Era uma disputa grande, tinha JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, JUBs, Jogos Universitários Brasileiros, e o negócio foi deixando. Então, se você tivesse esse incentivo, seria uma boa. Eu quero deixar os meus pêsames à família e aos amigos e falar que